Então, eu gostaria de agradecer antecipadamente ao professor Leonardo de Barros, da Federal da Bahia, que gentilmente aceitou este convite e estará aqui conosco compartilhando sua pesquisa, seu conhecimento, suas experiências. Então, certamente será um momento bastante oportuno e rico para a gente discutir questões tão emergentes em relação à carreira. Então, professor Leonardo, eu gostaria de passar a palavra a você e fico aqui à disposição. A gente talvez tenha que fazer alguns ajustes no som, mas a gente avisa que se for necessário. Certo, bom dia a todas as pessoas que estão aí na sala presencialmente, para quem está aqui também no ambiente virtual. Gostei bastante do convite de estar aqui conversando com vocês sobre esses assuntos que eu tenho direcionado as minhas pesquisas há um tempo aqui dentro da universidade, né? Acho que é importante contextualizar que a Universidade Federal da Bahia é uma das universidades com mais negros e negras, né? Então isso faz com que a gente tenha a questão racial aqui como um aspecto muito central na formação, né? E dentro do contexto de pesquisa também, tá? Então a ideia é compartilhar aqui com vocês algumas coisas que a gente tem vivenciado, né? E refletindo também sobre o processo de desenvolvimento de carreira, né? Que vai ter implicações diretas em termos de barreiras e facilitadores, tanto por questões de gênero, como também por questões raciais e, simultaneamente, né, já que a gente está falando de elementos que conversam entre si. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação, que a gente pode começar. Tá dando para ver aí, Marilda? Tá sim, Leonardo. Então vamos lá. Eu pensei em fazer uma fala inicial aqui, tá? E depois a gente abrir um tempo para a gente poder conversar, que eu acho que, inclusive, esse diálogo é o que mais interessante aqui para todo mundo, tá? Então, qualquer problema com a tela, por favor, me avise, porque compartilhar pelo Meet a gente não consegue ficar acompanhando. Bom, para falar sobre questões raciais, questões de gênero, né, a gente não consegue partir de uma perspectiva isolada dessas variáveis, né, já que ninguém existe em uma única caixinha, né? O ser humano ele é feito aí por uma série de composto por uma série de fatores e variáveis, né, de ordem individual e social, né, e que essas variáveis elas vão se articular, em alguns momentos se encontrar, em outros se separar, né? Que dependendo da característica em questão que a gente for analisar, né, isso vai trazer aí dificuldades ou facilitadores também para as pessoas, né? Então, pensar numa conversa de gênero e raça para o contexto de carreira, né, a gente vai partir sempre de uma perspectiva interseccional, né? Ou seja, a gente vai aliar essas variáveis, né, para compreender um fenômeno maior que a gente está interessado. A interseccionalidade ela surge, inclusive, né, numa perspectiva inclusiva, né? Então vai surgir aí primeiro no feminismo negro, né? E depois a gente vê esse termo chegando em várias outras áreas de conhecimento, né? Então o objetivo principal é a gente analisar, né, como que uma forma de opressão, né, ela vai interagir simultaneamente com outras formas de opressão, né, sem que a gente faça uma hierarquia, né? Não tem como a gente dizer o que vai impactar mais, né? O que a gente vai ver é que para determinadas pessoas, né, a soma dessas variáveis, desses fatores, vão sim trazer prejuízos, né? E é bom a gente pensar que quando a gente fala em carreira, né, por diversas décadas, né, na verdade, desde o surgimento desse campo mais estruturado, que vai refletir como as pessoas se desenvolvem do ponto de vista profissional, né? Então, desde o surgimento, a gente não tinha uma preocupação em refletir sobre carreiras de pessoas que não são representadas, né, nos diversos modelos teóricos que a gente tem aí à disposição, né? Então, a construção do conhecimento e as intervenções, né, elas são geralmente pautadas a partir de um público muito bem delimitado, né, que em geral são pessoas brancas, em sua maioria homens, né? Então, o mundo do trabalho ele vai, né, sendo desenhado aí muito mais
por homens no início, e depois a gente vê uma entrada, né, de outros públicos, e o convite para que a gente reflita, então, como que alguém pode se desenvolver profissionalmente, uma vez que não se encaixa nesse padrão definido aí previamente, né, como o central para explicar ou para trazer condições para as pessoas se desenvolverem, né? Então, a nossa fala aqui hoje, a ideia é que a gente parta sempre de uma perspectiva interseccional. Então, em alguns momentos a gente vai tratar muito mais de gênero, né, mas a gente vai ver que dentro do gênero outras variáveis vão chegar aí nessa conversa que vão diferenciar as pessoas em termos de possibilidades de desenvolvimento. A interseccionalidade também ela é um convite para a gente pensar, né, do ponto de vista mais consciente, em que local que a gente ocupa, né, dentro desse mundo do trabalho. Né? Então, será que eu vou ter mais acesso a oportunidades ou vou ter mais desafios para conseguir, né, alcançar os objetivos que eu proponho para a minha carreira? E aí, quando a gente pensa em práticas de desenvolvimento, né, de carreira, seja do ponto de vista mais acadêmico, que é onde eu acho que todo mundo está inserido aqui hoje, né, alunos de graduação que estão aí refletindo sobre o seu desenvolvimento dentro da universidade, né, se formando enquanto trabalhadores, né, que logo vão estar dentro de um mercado de trabalho, né, quais são as desigualdades que a gente vai encontrar aqui na universidade, principalmente fora dela, né? Então, acho que é um convite para a gente, em primeiro lugar, né, pautar em um compromisso da área, né, em termos de desenvolvimento, de promoção da justiça social e de oportunidades equitativas entre as pessoas. Né? Então, na universidade, a gente sabe que a gente vai ter uma série de desafios, dependendo de onde a gente vem. Né? Então, a gente vai ter a necessidade, em algumas situações, né, de políticas afirmativas, de políticas de permanência, e quando a gente olha para as pessoas que são beneficiárias, né, dessas políticas, elas vão compartilhar muitos elementos em comum. Né? Então, a gente vai ver aí marcadamente grupos que precisam, né, desse tipo de política para que entrem na universidade, para que permaneçam na universidade, que vão precisar também de políticas após a saída, né, no momento da saída do campo universitário. Né? Essa necessidade de receber esse auxílio não é porque está faltando algo nessa pessoa, né? Muito pelo contrário, é porque a gente tem uma barreira social que é construída para impedir ou dificultar que as pessoas ocupem determinados espaços, né, ou ascendam em posições do ponto de vista social. Né? E pensar, né, nesses marcadores de gênero e raça, né, isso vai ser ainda mais relevante. Então, a gente vai ver que no Brasil, país de extrema desigualdade social, né, a possibilidade de ascensão que uma pessoa tem aqui no nosso país, a principal, na verdade, possibilidade é por meio da escolarização. Então, a gente tem dados aí mostrando para a gente que quanto mais a pessoa estuda, né, mais chance de romper com ciclos de exclusão, segregação, opressão, pobreza, né, essa pessoa tem. Né? Só que o acesso a esse meio de rompimento social ele vai ser dificultado, né? A manutenção ainda mais. Né? E aqui, no espaço de universidade pública, a gente vê que quando a gente tem crises, contingenciamento de verbas, né, o primeiro impacto que a gente vai ter direto são nas políticas afirmativas, né, ou nas políticas de permanência. Então, no âmbito federal, tem um corte, essa é a primeira área a sofrer impacto direto. Né? Então, a gente passou por um processo de expansão muito grande das universidades, permitindo aí um acesso de uma população que, historicamente, não teve seu direito garantido de entrar, né? Mas em qualquer modificação aí política, financeira, esse público é o primeiro a sofrer, né, as consequências desses cortes. Né? Então, se em algum momento a universidade ela é essa porta, né, de rompimento com questões de exclusão, pobreza, violência, entre outros, a gente sabe que ela também não tem bem delimitado como compromisso essa manutenção, né, porque ela vai diretamente nessas instâncias, né, afirmativas e de permanência, quando ela se coloca numa situação de crise. Né? Então, acho que para quem trabalha, né, com gestão educacional, né, com desenvolvimento de carreira dentro desses espaços, essa deve ser uma preocupação sempre presente. Né? Então, como que a gente faz para garantir que as pessoas continuem tendo acesso, né, a algo que elas passaram a ter acesso, inclusive, muito mais recentemente. Tá?
E aí, então, hoje nós vamos falar aqui sobre as questões de gênero, né? Então, só aliando aqui as terminologias, né? A gente passa também por um período bastante complexo na realidade brasileira quando a gente se propõe a discutir gênero, né? Então, gênero nada mais é uh, do que essa construção social, né, em torno do que a gente espera de figuras, né, sejam elas masculinas, femininas, não binárias, entre outros, né, que vai ser diferente daquilo que é atribuído no momento em que a pessoa nasce. Então, nascer e ser identificado como um homem não faz, de fato, uma pessoa ser um homem, né? Então, a gente tem toda uma construção aí social, né, e questões individuais que vão fazer com que essa pessoa se identifique ou não, né, com o sexo que foi atribuído e que ela então construa a sua identidade de gênero. Esse é um ponto bastante importante quando a gente for falar em gênero, né, porque se a gente está falando de uma construção social, isso implica que a sociedade ela também vai organizar e regulamentar o que é feminino, o que é masculino e o que não se encaixa nesse aspecto binário também, né? E a partir dessa atribuição, a gente vai ter aí o processo de desenvolvimento dessas pessoas e a gente vai ter implicações diretas também para o mundo do trabalho, né? Isso vai envolver desde a primeira escolha ali, né, da carreira, acho que possivelmente todo mundo, né, está aqui hoje teve que fazer uma escolha profissional em relação a um curso, e muitas dessas escolhas podem ter sido afetadas pelo que a sociedade já esperava em termos de gênero, né? Então a gente vai ter aí profissões que vão ser tidas como mais masculinas, profissões que vão ser tidas como mais femininas, né? E a pessoa que tenta se inserir em um desses campos, né, que ela não se enquadra nesse atributo do gênero, ela vai ter mais dificuldades, né? Então a gente tem uma série de evidências mostrando, né, as dificuldades que as mulheres vão ter quando elas vão para as carreiras aí STEM, né, ciência, tecnologia, engenharias, assim como a gente também vai ter alguns estereótipos acompanhando homens que vão para carreiras que são entendidas socialmente como muito mais femininas, né, que seriam as carreiras aí mais do campo do cuidado, as carreiras mais sociais. Então, essa hierarquização que a sociedade faz, né, ela vai trazer essas implicações do desenvolvimento profissional, mas também do ponto de saúde mental para as pessoas, né, que tentam aí se inserir em ocupações que socialmente não são entendidas como adequadas para o seu gênero. Para além disso, essa atribuição social aí em relação ao gênero vai trazer também perspectivas desiguais, né? Então, o mundo do trabalho ele vai trazer aí uma série de diferenças de tratamento para os profissionais, né, entre homens e mulheres. Então, as pessoas podem ter a mesma formação, mesma capacitação técnica e teórica, que no momento aí de atuação no mercado de trabalho a gente vai ter as desigualdades, né, mais escancaradas principalmente na diferença salarial, né, entre pessoas que ocupam a mesma função, mas que têm um gênero diferente. Então, ao ponto da gente ter uma série de normativas, né, depois de leis, na verdade, para tentar fazer uma equiparação, né, o que é estranho se na Constituição a gente já disse que todas as pessoas são iguais, ninguém deveria ter um tratamento diferente, mas o marcador social ele acaba aparecendo aí de uma maneira muito mais forte, né? Então, acho que esse é um primeiro passo para a gente refletir sobre a nossa carreira, né? O quanto esse aspecto da sociedade influenciou nessa nossa escolha, né? Isso pode ter levado algumas pessoas para caminhos para os quais elas não desejariam, né? E o quanto isso vai gerar de barreira também no momento em que a gente for se inserir ali diretamente no campo profissional. O mesmo aspecto, né, essas barreiras, né, ou facilitadores também vão estar aqui presentes quando a gente analisa, né, a variável de raça. Então, a raça ela também é um conceito social, né? Então, a gente cria aí uma série de categorias para começar a fazer diferenciações entre as pessoas. Então, o próprio conceito de raça, né, e etnia, ele não é uma coisa estática, né? Então, a gente vê, historicamente, a gente vai avançando no entendimento desse aspecto aí em relação às pessoas. E aí, dependendo, né, da identificação étnica racial que uma pessoa tem, ela pode vir a passar a receber, né, um tratamento diferenciado. Então, esse primeiro tratamento diferenciado é o que a gente vai chamar aí de discriminação, né? Algo que vai acontecer ali em alguns momentos, né, que a gente hoje também passa a
a chamar isso de microagressões, né, raciais, né? Então a pessoa ela vai sendo tratada diferente e sofrendo ali, né, agressões de uma maneira sistemática, né, ao longo da sua vida, da atuação em diversos fatores, sejam eles educacionais, laborais, de lazer, enfim, né? E à medida em que essas práticas de discriminação se tornam mais frequentes, a gente vai pensar aí no aspecto de racismo, né? Ou seja, algo que já está ocorrendo de uma maneira mais sistemática em relação a essa pessoa, né? O fato dela pertencer a um determinado grupo étnico-racial faz com que ela tenha um tratamento diferenciado de uma maneira persistente, né? Acho que é um ponto importante também a gente pensar que o Brasil ele é construído em cima de uma estrutura racista, né? Então, por isso que a gente vai dizer que a gente tem racismo estrutural, ou seja, ele está presente em diversos campos da sociedade, e o que é mais difícil ainda para o nosso país, para a gente conseguir encarar, né, essa situação, é o fato de que a gente nega essa realidade. Então a gente vai dizer que, né, aquela velha coisa, eu não sou racista, tem até um amigo, né, que é preto, um amigo que é indígena, um amigo que é trans, né, alguma coisa nesse sentido, então a gente vai negando esse preconceito que está, né, enraizado, né, no cerne da nossa cultura, e com isso a gente não consegue debater o assunto de uma forma mais ampla, né, e principalmente a gente não consegue propor soluções para o que está acontecendo. Então a gente até tem uma série de avanços aí, do ponto de vista mais ponto de vista da legislação, né, em termos de equiparação, né, de ações, né, de correção dessa desigualdade, né, exemplos disso são, no contexto universitário, as leis de cotas, né, então a gente tem aí cotas para permitir a entrada desse grupo que vai estar em desvantagem socialmente por conta dessas barreiras, mas que a gente sabe que a gente está muito longe do que seria ideal, né? Então, trazer um exemplo para vocês, né? Diz que a gente está aqui na UFBA, a universidade que a gente tem o maior número de alunos e alunas negras, e isso não é refletido no corpo docente. Então, a UFBA passou então a adotar cotas raciais nos seus concursos para docentes para tentar fazer uma correção disso, né? E o negócio é tão grave que a gente tem aqui o curso de Direito com mais de 100 anos e que recentemente foi pela primeira vez, né, conseguiu ter o primeiro diretor da unidade negro, né? E a gente está falando de um curso dentro da nossa estrutura aqui, né, que é um dos que tem o maior volume de professores, então eles têm ali quase 100 professores e que só agora, depois de 110 anos, que vai ter o seu primeiro diretor negro. Então, mesmo num lugar em que tem essa preocupação, a gente sabe que a distância, né, é muito maior, né? Isso vai ter impactos para as pessoas ascenderem dentro dessa carreira aqui universitária, por exemplo, e em qualquer contexto laboral. Então, o racismo, ele estrutura a forma como a sociedade brasileira se constrói, né? Isso não é uma justificativa para a gente continuar adotando essas práticas, né? Acho que a gente só dizer que o racismo é estrutural também não chega a lugar nenhum se a gente não tem uma ação mais efetiva de transformação em relação a isso. Bom, então já levando um pouco aqui para o recorte da nossa conversa de hoje, né? Então, falar sobre gênero e carreira, falar sobre questões étnico-raciais e desenvolvimento de carreira, é importante a gente também ter aqui marcadores, né? Quando a gente fala em gênero, né, de que mundo do trabalho a gente está falando, ou de que mulher especificamente, né? A gente cai também numa ilusão, né, de pensar que a entrada da mulher no mercado de trabalho é um fenômeno mais recente na sociedade, né? Mas isso não é uma verdade, né? Então, a gente, sim, tem uma entrada mais recente quando a gente pensa na entrada da mulher branca no mundo do trabalho. Porque a mulher negra, ela nunca foi considerada uma pessoa frágil, né? Ela foi ali vítima no processo de escravização também, né? E sempre esteve atuando em trabalhos muito duros, né? Então, ela sempre esteve aí na base, na construção desse mundo do trabalho, e continuou estando até quando a mulher branca ainda não havia ingressado. Quando a gente pensa numa qualificação de formação de mulheres no mundo do trabalho, aí sim a gente tem a entrada das mulheres brancas nessa discussão, né? Então acho que a gente não pode ser aqui inocente de pensar que essa discussão em termos de diferenças, né, de gênero e mulheres, ela passou a ser pautada em função das mulheres brancas, né? Porque quando só as mulheres negras estavam nesse mundo do trabalho, isso não era
algo presente, né, essa discussão ou a preocupação em garantir, né, condições igualitárias para as pessoas se desenvolverem do ponto de vista profissional. Isso também, mais recentemente, as discussões estão tão crescentes, né, em relação a um outro grupo de mulheres, né, que vão ter mais barreiras ainda também, né, e que em algumas situações não são reconhecidas também como mulheres por uma ala mais reacionária, né, que são o caso das mulheres trans. Então, se por um momento a gente negou a discussão racial, né, que a mulher negra sempre esteve nesse trabalho. Agora a gente passa a ter também uma outra variável aqui para entrar naquela intersecção, né, que é o fato de ser cisgênero ou transgênero. Então, a mulher transgênero ela vai ter aqui uma série de dificuldades para se inserir nesse mundo do trabalho. Vai ter oportunidades também desiguais e ainda de desvantagem com, né, os outros grupos de mulheres que a gente possa considerar nessa análise. Então, aqui a gente tem uma outra variável que, se for somar uma questão racial, uma outra questão de deficiência, né, dentro do grupo de mulheres trans, né, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo, tá? Então, a gente vai começar a falar aqui, né, de mulheres em geral, mas eu acho que é importante a gente pensar que a gente vai ter essas divisões também aqui, em termos de categorias que podem trazer aí mais desvantagens para as mulheres que pertencem, né, a determinados grupos. Eu trouxe aqui alguns dados só para a gente dar uma olhada. Essa é a pesquisa mais recente que o Brasil tem, né, em termos da estatística de gênero e indicadores sociais de mulheres, né? Então, o IBGE faz ali algumas análises anuais considerando os marcadores raciais. A gente vai ter uma publicação própria disso, e os marcadores de gênero, né? E o quanto esse aspecto pode influenciar na vida das pessoas. E aí, acho que o interessante desse estudo do IBGE é que ele, então, traz dados aí específicos para a questão do mundo do trabalho. Né? Então, ele sempre é mais organizado e mais voltado para essas questões laborais que vão ajudar a gente aqui a pensar, né? Então, como propor alternativas para superar isso aqui. Tá? Então, a gente vai ver que as mulheres, em geral, né, elas são muito mais excluídas do mundo do trabalho, e que isso vai ser ainda mais difícil, né, vai ser mais complicado para as mulheres que têm filhos. Então, recentemente, até trabalhei aqui numa pesquisa com uma aluna sobre a permanência estudantil de universitárias grávidas, né, ou com filhos. Então, a gente conseguiu ver ali na nossa pesquisa, né, os resultados mostrando, né, que a gente tem uma série de barreiras na universidade que vão dificultar que essa universitária participe de aulas, que ela faça práticas de estágio, né? Então, além da carga do próprio curso que ela tem, ela vai ter ali a sobrecarga de trabalho, né, que acompanha a maioria das mulheres, tem que dar conta das demandas da sua casa, e principalmente nesse contexto de ter um filho, né, de cuidar desse filho, ou de pensar em estratégias, né, para conseguir gerenciar a maternidade com o seu desenvolvimento profissional, né? E aí, quando a gente olha para as condições das universidades, né, as políticas de permanência, né, em termos de auxílio creche ou disponibilização de uma creche, isso é presente ali muito mais no turno diurno, mas para as mulheres, né, mães que estudam à noite, né, e isso é uma grande barreira, né, e tradicionalmente o grupo noturno das universidades são aqueles que precisam trabalhar o dia inteiro. Então, a pessoa vai trabalhar o dia inteiro, não vai ter quem cuida dessa criança, né, para que ela participe de uma aula à noite. Isso gera um ciclo aí, né, quase que vicioso, de segregação. Então, ela não consegue concluir essa etapa de formação e romper com essa condição. Né? A gente vai ver que as mulheres elas vão gastar muito mais tempo que os homens nas atividades domésticas, né? Então, além do seu trabalho, né, essa mulher, independente do recorte racial, como a gente consegue ver aqui, não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês, né, as mulheres, tanto brancas como pretas ou pardas, né, são mais responsáveis em todas as regiões do Brasil pelo cuidado doméstico, né? E a gente está falando de um trabalho sem remuneração, né, que não é reconhecido como um trabalho também, né, e que vai aí dificultando ainda mais para essa mulher ir se encaixando em outros espaços formativos. A gente sabe também que as mulheres elas são a minoria em cargos gerenciais,
né? Então a gente tem estudos que mostram, né, mesmo com a mesma formação desses homens, elas não conseguem avançar em cargos de chefia, né? Isso no âmbito aí de todas as instituições, inclusive as universidades, em que a gente tem aí as pessoas pensando um pouco mais sobre isso, mas a gente sabe que a mulher dentro da universidade ela tem mais desafios para ascender, né, a cargos do primeiro escalão da universidade, então as reitorias, pró-reitorias, né, as superintendências, em geral, são cargos ocupados por homens, né, e essas mulheres não conseguem chegar lá, não por uma falta de competência também, né, mas pela própria modalidade que o sistema se organiza, né? As mulheres elas vão ter aí uma frequência menor dentro dessas escolas, né? E elas vão estar aí do ponto de vista aqui de escolhas profissionais, né? Menos representadas em ocupações do campo da agricultura, pecuária, né? Elas vão estar mais presentes em cursos aí em cursos e profissões na área de cuidados, né? Então, educação e área de saúde, né? Então, é aquele estereótipo também que é criado, né, em termos de escolhas, né? Então, essa mulher, ela nasce para cuidar de alguém, então ela vai ser a professora, que tem uma questão maternal envolvida, mas também a gente a famosa tia, na verdade, né, que a gente tem, né, que vai ter uma diferenciação da tia e do professor, né, vai ter ali um aspecto do cuidado nas áreas de saúde, né, então toda uma questão maternal envolvida e não necessariamente um reconhecimento dessa mulher enquanto uma profissional técnica especializada naquele assunto, tá? E isso também vai chegar aí nos nossos cursos diretamente. Então, quando a gente analisa as matrículas, né, nos cursos de graduação no país, a gente tem aí dados que as mulheres elas são maiorias em cursos que envolvam aí questões de bem-estar, né? Então, a gente tem quase 100% desses cursos formados aí por um corpo estudantil feminino, né, em questões de serviços pessoais, de saúde, e elas vão estar bem menos representadas, né, participam menos dos cursos aí, que socialmente vão ser identificados como cursos masculinos, né, computação e tecnologia, engenharias, cursos que envolvam questões de agricultura, arquitetura e construção, né? Então a gente vê que os dados nacionais mostram mesmo que a gente tem um viés de gênero impactando a entrada e a escolha dessas pessoas por determinadas profissões, né? A gente tem aí alguns dados de literatura que vão mostrar, né, que de fato a gente tem indicativos que os homens eles vão preferir trabalhar mais com coisas, né, manipulação de objetos, enquanto mulheres tendem a preferir muito mais trabalhar com pessoas, né. Isso não deveria dizer para a gente, né, que as mulheres gostam de cuidar de outras pessoas, mas que elas têm talvez mais habilidades do ponto de vista social para lidar com outras pessoas, né. Isso gera aí um primeiro impacto para as mulheres que querem ir para esses cursos aqui, que são mais preferidos, mais escolhidos, né, por homens, né, engenharias, as ciências e a matemática. Então, a gente não tem nenhuma evidência do ponto de vista biológico que mostre que um é mais capacitado do que o outro para atuar nessas profissões, né? De novo, aquela construção social que começou lá desde o momento que essa pessoa nasceu, que vai gerar aqui, né, esse impacto. Essas diferenças vão ser mais presentes ali, né, na adolescência, né? E aí talvez seja um momento muito importante da gente ter ações efetivas de lidar com esse público, né, para conseguir refletir sobre a criação desses estereótipos em relação a essas escolhas. Mas um saldo positivo é que a gente também tem os dados mostrando que ao longo, né, da vida adulta, então acho que muito aliado ao fator de maturidade, né, alta formação, autoconceito mais solidificado, essas diferenças, esses estereótipos tendem a diminuir, tá? Mas se a gente pensa que, né, a adolescência é esse grande marcador em termos de decisão de para onde ir, a pessoa pode passar ali anos, né, experimentando ou até mesmo atuando em determinada área, para depois sim ela conseguir ter um desenvolvimento aí pessoal mais efetivo, aliado também com essas questões mais contextuais, para ela se inserir onde ela de fato desejaria. Então, se a pessoa fica num gap, num atraso quase, né, em relação ao seu desenvolvimento. Tá? A gente também consegue perceber, nesse momento de saída da universidade para o mundo do trabalho, essa diferença sendo apresentada novamente. Então, as oportunidades de mercado elas podem estar, né, sendo mais ofertadas para homens do que para mulheres, né?
E a gente vai ter também aí algumas barreiras, mas pensando a nível de gestão, né, dos profissionais que lidam com esse momento de escolha, direcionando, né, essas escolhas. Então, não sei aqui quem da nossa plateia passou por algum tipo de serviço de aconselhamento de carreira no momento que estava lá fazendo a sua escolha, né, mas a gente tem aí dados mostrando que em algumas situações, né, esse profissional, essa profissional que atende essa pessoa, ele também é formado numa perspectiva de viés desse gênero e ele direciona para dizer, olha, então é melhor mesmo que você, por ser homem, vá para esse caminho, você, por ser mulher, vai para esse caminho, quando a escolha não deveria estar pautada necessariamente, tá, na perspectiva do gênero. O gênero é algo importante da gente ponderar aqui, mas ele não é o fundamental, ele é uma variável de aspecto mais secundário nesse processo de escolha, tá? Quando a gente pensa em gênero, a gente tem aí escancarado, né, esses dados mostrando o quanto esse mundo do trabalho ele é desigual para as mulheres, mas a gente tem um grupo também de homens que são impactados por essa construção social, né? Então, para o homem que deseja ir para um curso, né, que ele é entendido como um curso de mulher, esse homem vai sofrer consequências desses estereótipos. Então, vou pegar aqui o caso de onde eu venho. Né? Então, psicologia, né, é um curso em que a gente tem um predomínio de mulheres, né, nos nossos cursos de formação aí, de graduação, e também na atuação profissional. Então, nós somos uma profissão assim, de maioria feminina, de mulheres atuando, e os homens que vão para essa profissão, né, eles vão sofrer o estereótipo, né, de ligarem a sua orientação sexual à sua escolha profissional. Então, ele deixa de ser, entre aspas, menos homem, ele é menos homem, na verdade, e ele vai ser entendido aí como gay por ir para uma profissão de cuidado. Né? Isso vai estar presente aí nos cursos, né, de área de saúde como um todo, com exceção da medicina aqui nesse contexto, né? A gente pegar enfermagem, nutrição, a psicologia, então a gente tem essa barreira do gênero também afetando os homens que vão para esses tipos de profissões mais de cuidado. Né? Então a gente passa a ter uma lógica também para os homens, né, do que é considerado um homem de verdade e o que é um homem de mentira. Né? Então, para o homem de verdade, a gente espera que ele tenha um trabalho bruto, de força física, né, uma coisa de construção, uma coisa de produção, né, e que um trabalho mais intelectual, um trabalho, né, que não tem esse aspecto do macho, entre aspas, né, isso vai ser um fator de desprestígio para esse homem. Né? Então, a gente tem um bom exemplo aí de profissões que vai marcar isso para a gente, né, que é o homem que vai ser um barbeiro ou cabeleireiro. Né? O barbeiro é aquele homem que corta cabelo de homens. O cabeleireiro, ele é um homem entendido como um gay, né, e que não necessariamente vai trabalhar com homens. Né? A gente tem essa diferenciação do gênero aqui no caso dos homens que vão para o curso de licenciatura. Né? Então, ele sim vai ser reconhecido como um professor, né? Enquanto a professora ali dos ensinos mais básicos, ela é a tia, né? Ao passo em que também a sociedade olha torto para este homem que tem interesse de ir lá para um ensino infantil. Então, é algo que não é esperado, né, e que aí levam a discussões em torno da orientação sexualidade ou da validação do gênero desse homem que vai para essas ocupações, tá? Então a gente também vê que o gênero ele vai, quer dizer, esses marcadores de gênero também vai ter um impacto aqui nas escolhas, né, e no desenvolvimento de carreira dos homens, né? Então como que a gente pode passar pensar em coisas para resolver isso aqui, né? Em primeiro lugar, a gente tem um reconhecimento desse impacto do gênero no desenvolvimento profissional, né? E a gente tanto refletir aí no nosso desenvolvimento ou até mesmo buscar serviços que vão nos ajudar a entender como a sociedade cria esses estereótipos e como isso vai gerando aí impactos nas nossas escolhas, né? Acho que não existe uma pessoa que não vai ser atravessada por isso, né? Seja diretamente ou indiretamente, né? Ainda que a gente não tenha tanta consciência sobre esse aspecto no nosso desenvolvimento profissional, isso sim, isso impactou também a gente, né? Então, o primeiro ponto é a gente ter aí um grau mesmo de consciência, né? Pegar lá o próprio conceito do Paulo Freire, né, de reflexão crítica sobre o nosso próprio desenvolvimento. Então, conseguir examinar as minhas atitudes, né, as ideias que foram empurradas aí para mim desde lá desse nascimento, né, em torno de quem eu nasci, o que esperavam que eu fizesse,
né? A gente precisa também ter incentivos para as escolhas consideradas não tradicionais, né, que é quando, no caso das mulheres, querem ir lá para as engenharias, os homens querem ir para uma ação mais de cuidado, da educação, né? A gente precisa ter aí estratégias também de alcançar conhecimentos de informações precisas sobre essas diferenças no mundo do trabalho, né? Sejam as questões aí de salário, questões de acesso a determinados cargos, né? Então, se a gente não conhece essa realidade, né, do mundo, né, a gente dificilmente vai conseguir ter um autoconhecimento e principalmente ter uma posição mais crítica e pensar estratégias para romper com esse tipo de segregação, tá? É necessário também que a gente passe a ter recursos para ter um senso de agência, né? Quando a gente pensa em agência aqui, né, é uma capacidade de autonomia frente a esse processo, né? Eu ter um controle sobre a minha vida, sem também cair numa perspectiva de deixar essa pessoa aí sozinha nesse processo. Então, eu ter um controle sobre a minha vida não implica que eu sou o único responsável pelas coisas que vão me acontecer. Então, se eu deixo de olhar, né, para essas implicações mais sociais, né, estruturais, possivelmente a gente vai adoecer nesse processo. Né? Então, tem coisas que, por mais bem desenvolvido que a gente esteja, por mais recursos internos que a gente tenha, se a sociedade ela não avança junto nesse processo, a gente vai se ver ali patinando, tá? Então a gente não vai conseguir sair do lugar, isso vai, inclusive, gerar aí mais sensações, né, de fracassos, experiências lidas como negativas, né, isso vai prejudicando a gente na nossa saúde mental e principalmente para conseguir, né, se desenvolver dentro dessa sociedade, tá? Do ponto de vista institucional, né, o que a gente pode fazer também aí, né, dentro dos serviços de mais pedagógicos, de questões de carreira, né? Usar uma linguagem de fato mais inclusiva e justa, né? A gente tem aí uma série de garantias para que isso ocorra na universidade, mas a gente tem resistências também dentro de alas, né, para permitir um processo mais equitativo para os nossos e nossas estudantes, tá? E principalmente, né, ao longo de toda a vida, a gente ter sempre em mente que, né, um direito que a gente tem hoje, ele não é eterno. Né? Então, e aí principalmente pensando num contexto mais de consciência coletiva, né? Então a gente precisa estar muito atento para as coisas que estão acontecendo para continuar lutando pela manutenção desse direito, né? E principalmente para que a gente tenha ainda avanços, né? Então aquela ideia de que, né, o que a gente tem hoje de direitos em termos de cotas, políticas de assistência, isso não é o suficiente. Então, de fato, a gente precisa de mais, né? Então, essa articulação social, né, ela é a saída para que a gente consiga desenvolver justiça social, né, para todas as pessoas nos mais diversos contextos. Né? Então, a gente entender como a sociedade, como as bases biológicas, como os aspectos psicológicos vão ter impactos, né, no que a gente vai entender como feminino, como masculino, e um outro ponto que a gente ainda sabe muito pouco, né, para as pessoas que não se adequam, né, nesse cenário binário. Então, é algo que a gente ainda está avançando nessa construção aí de conhecimento, né, mas que a saída, né, para a gente continuar tendo as garantias ou avanços é a organização coletiva, né? Fora disso, não tem como a gente ter algum tipo de melhoria. Então, não posso deixar também, né, a mulher ali, o homem, o não binário, sozinho nesse processo de desenvolvimento, né? Então, preciso mesmo de um aspecto estrutural, né? Que é a forma direta da gente enfrentar, né, essa ideia muito presente hoje do empreendedorismo de si, né? Então, a pessoa nessa sociedade neoliberal entendida como a única responsável, né, pelas coisas que estão acontecendo. Então a gente vai dizer, olha, desenvolva aí suas habilidades, suas competências, né, hard skills, soft skills, uma série de coisas nesse sentido, muito mais a nível de agência individual, mas a gente não tem uma proposta coletiva, né? Então a saída mesmo é uma ação mais coletiva. Isso vai estar presente aqui também quando a gente pensa nas questões étnico-raciais. Então, a gente está falando aqui, né, de grupos de pessoas que, em função do seu recorte racial, elas vão ter também essas barreiras presentes. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa publicação, que saiu agora no início desse mês,
feita pelo Observatório da Branquitude, em que eles analisaram, né, as infraestruturas das escolas, né, com base... analisaram, então, as infraestruturas das escolas e viram que as escolas com melhores condições do ponto de vista estrutural, né, ou seja, aquelas que tinham biblioteca, laboratório de informática, quadras de esporte, rede de esgoto, né, a gente está falando de serviços básicos para uma escola funcionar, são aquelas formadas por maioria de alunos brancos, né? Então, eles adotaram como critério a escola ter 60% ou mais de alunos matriculados brancos, era uma escola de maioria branca, e ter 60% ou mais de alunos negros, né, era uma escola de alunos predominantemente negros. E aí, nas escolas, então, negras, né, a gente vê que aí 50% delas não tem uma biblioteca, 53% não tem um laboratório de informática, 51% não tem quadra de esporte, e 56% não tem rede de esgoto. Né? Então, se a gente volta lá na discussão do início, que é a escolarização, né, acesso a maiores níveis educacionais, que faz com que a sociedade brasileira consiga romper, né, com cenários de exclusão, a gente vê que na base, né, que são escolas de ensino básico, na base a gente já tem ali, né, um fator favorecendo um grupo e prejudicando outro grupo. Então, esse cenário ele vai ser ainda mais preocupante, né, quando a gente vê do ponto de vista geográfico. Então, a maioria dessas escolas estão aqui no Nordeste e aqui nos nossos vizinhos no Norte, né, o eixo sul-sudeste continua tendo os melhores indicadores nesse aspecto. Então, para além da questão racial, a gente tem uma questão geográfica também presente nesse cenário de desigualdade. Né? Isso vai fazendo com que a gente crie mais estereótipos, né, em relação a essas pessoas e dificultando cada vez mais que elas consigam romper com esse cenário na qual elas nasceram, né, e que possivelmente, em alguns casos, gerações nasceram e continuam dentro desse mesmo aspecto de exclusão. E aí o mundo do trabalho ele também é extremamente desigual quando a gente pega o marcador racial. Né? Então a gente vai ver que os cargos gerenciais, né, eles são ocupados em maioria por brancos. Né? Esses são os últimos dados que a gente também tem do Brasil, que é a outra publicação, né? A desigualdade social por cor ou raça no Brasil. A gente tem a de gênero e tem essa também de questões raciais. Tá? A população negra, né, formada por pretos e pardos, é a que mais vive abaixo da linha da pobreza e extrema pobreza no Brasil. Né? Os proprietários de estabelecimentos, de grandes estabelecimentos agropecuários, né, no país, eles são brancos, né? Então a gente precisa retomar, né, como o país se desenvolve ali num processo escravagista. Né? Então os brancos tinham detenção da terra e dos meios de produção. Né? A população negra, quando chega ali o fim da escravização, ela não tem nenhum tipo de ganhos em termos de ter propriedade, de ter acesso à educação, não tinha direito a voto, não tinha nada disso. Isso continua na nossa estrutura, né? A população preta e parda é a que mais morre aí no nosso país. O comparecimento ao Enem também ele é maior para a população branca, né? Na série histórica, a gente vai analisando aí. Né? Em alguns momentos essa diferença diminui um pouco, né? Mas a gente vê que, em grande maioria, há uma diferença, na verdade, né? Entre pretos, pardos, indígenas, amarelos em relação à população branca participando do Enem. E cargos de gestão também, aí gestão pública, né, cargos políticos, a gente tem também uma concentração, né, dessas decisões, desses cargos na população branca. O país que tem uma maioria, né, preta e parda, a gente tem aí a representação política muito mais por pessoas brancas. Né? O rendimento mensal do brasileiro, ele também tem um impacto aí em função da raça. Né? E aí acho que é importante a gente pensar que a gente também discute que temos diferenças salariais entre homens e mulheres, mas quando a gente coloca o marcador racial aqui nessa questão, a gente tem uma revisão dessa diferença. Então, no Brasil, a gente tem lá no topo da pirâmide os homens brancos, seguidos das mulheres brancas, né, com os maiores rendimentos, e depois que a gente vai ter os homens pretos, né, pretos e pardos, e lá na base as mulheres negras. Né? Então, a raça ela é um aspecto tão importante aqui do ponto de vista profissional que consegue até
criaram uma outra segregação naquela análise de gênero. Então, as mulheres, sim, vão ganhar menos que os homens, sabemos disso. Mas no aspecto racial, a gente passa a ter diferenças, né? Então, as mulheres brancas, né, a condição de ser branca coloca ela em vantagem do que até mesmo os homens negros. Então, o marcador gênero, ele acaba, né, não sendo mais importante quando a gente analisa a renda no nosso país, tá? E aí as escolhas também, né, em função dos cursos, né, a gente vai ver que medicina, né, acho que é um curso bem importante no nosso país, porque é um curso que gera muita renda para as pessoas depois. Ele é, em sua maioria, aí, formado por alunos brancos. Então, a gente pegando os dados de matrícula de 2020, né, enquanto o curso ali de licenciatura, pedagogia, que a gente está falando de uma profissão extremamente mal remunerada no país, ele é aí mais frequentado por outras etnias, né, e menos frequentado pela população branca. E a gente vai vendo que, a depender do grau de especialização dessa tarefa, e principalmente do reconhecimento social que essa ocupação tem, que consequentemente vai gerar mais renda para a pessoa, a gente passa a ter um predomínio de pessoas brancas em relação às pessoas de outros grupos étnicos raciais, tá? Bom, do ponto de vista, assim, o que nós sabemos em termos de raça, né? Então, a gente sabe que a gente tem aí altas inserções da população negra em trabalhos de serviço e operacionais, tá? Aqui eu não consigo trazer dados que vão discutir, né, outros grupos étnicos, como a gente tem no Brasil, né, população amarela, população indígena, porque a gente não tem isso de maneira mais sistematizada, tá? Então, agora a discussão é muito mais em termos de brancos e negros, tá? Então, os trabalhos mais braçais, operacionais, são feitos pela população negra, né, enquanto os trabalhos gerenciais, executivos ou mais técnicos, eles são feitos, né, em sua maioria, por pessoas brancas. E, de novo, não é por uma falta de competência da população negra, é pela barreira que é colocada, né? Então, essa diferença de inserção nesses trabalhos vai gerar, de novo, diferenças na renda dessa população. Isso faz com que a gente mantenha, né, perpetue aí essas diferenças raciais em renda e status econômico, né? Ou que a gente dificilmente consiga reverter, né, essa lógica no mundo do trabalho, porque quem tem a ideia lá, a caneta na mão, quem assina o cheque, não vai estar preocupado, né, com essas questões, porque está dizendo de um grupo que não é o que ele está inserido, né? Então isso vai gerar vantagens aí econômicas, né, e corporativismo mesmo, do ponto de vista racial, de manter determinados privilégios em relação a querer questionar esse sistema, né, que vai favorecendo um grupo em relação ao outro. A gente tem aí dados também da CUFA, né, e daquele site vagas.com, né, que foram analisar o aspecto racial, né, em relação a essa inserção. Então, a gente tem ali, fizeram um recorte de 200 profissionais cadastrados, né, mais de 50% desses 200 profissionais eram declarados como pretos e pardos, 47% atuando em nível operacional auxiliar, né, os dados bem parecidos com o cenário, o contexto internacional, né, que é o slide anterior que eu disse, menos de 1% atuando em cargos de direção, né, ainda que 47% tenha formação superior. Então, a pessoa ela se especializou, mas ela não consegue, né, ter uma ocupação compatível com o seu grau de especialização, em função do seu marcador étnico-racial. Tá? A CUFA também, né, Central Única das Favelas, analisou em 2020 os cargos gerenciais, né, ou a composição das empresas brasileiras, né, e os entrevistados dessa pesquisa da CUFA afirmaram aí que as empresas tinham pouca ou nenhuma diversidade de cor, né, onde elas trabalham. Acho que isso é um dado que talvez todo mundo já tenha se deparado, né? Eu morei em Campinas aí, onde vocês estão, durante o meu doutorado, né? E os lugares que eu frequentava, assim, a gente tinha sua maioria brancos, né? Você vai pegar um restaurante, você vai pegar, né, dentro de determinados shoppings, brancos, 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 população preta no serviço desses espaços, né? Isso vai chegar também nas empresas, né? Então a gente vai ter ali nos cargos de direção brancos, nos cargos operacionais pretos, né? Então vão estar presentes, mas não tem ali
integração ou possibilidades, né, equitativas dessas pessoas estarem nos dois espaços, tá? Quando a gente pensa nisso, não é no sentido de que existe um trabalho inferior ao outro, tá? A gente tem sim uma questão aí de validação social, né, e prestígio atribuído a algumas profissões e ocupações, tá? O que torna um trabalho indigno é as condições, né? Então, um trabalho mais precário, mal remunerado, que a pessoa está mais exposta ali a acidentes, né, em que ela não tem seus direitos garantidos, isso sim vai ser um trabalho não decente, né, para essa pessoa, mas não é que exercer um trabalho determinado torne a pessoa mais ou menos indigna, tá? Agora, a impossibilidade dela avançar em outras ocupações é que é o problema, né? A pessoa só poder trabalhar, sei lá, no setor operacional, isso é um problema, tá? Mas ela exercer um trabalho operacional, isso não é uma grande questão, tá? E aí, como que a gente pode pensar aqui em ações para chamar atenção, discutir e propor alternativas para isso aqui, né? Acho que o primeiro lugar é a gente entender qual é a concepção de trabalho, né, de populações étnicas aqui na nossa diáspora brasileira, né? Então, quais são os cargos, né, que a cultura, a sociedade espera que determinados grupos ocupem, outros não, né? Entender também que o trabalho ele é de fato um aspecto central no nosso desenvolvimento, né? Seja o desenvolvimento pessoal, né? Mas também o desenvolvimento financeiro, desenvolvimento social, né? Então a gente entender qual é a perspectiva dada ao trabalho, se ele é uma fonte de prazer também, ou ele só é uma fonte de sobrevivência, e para alguns grupos a gente vai ver, né, que ele é muito mais uma questão de sobrevivência. Quando a gente pega os dados de trabalhos precários e indecentes, né, eles estão ali formados pela pirâmide da nossa sociedade, né, questão racial. A gente também pensar a questão do trabalho como em termos de projeto de vida, né? E qual é o impacto da minha questão étnica racial dentro do meu desenho, né? Então, quando a gente pega o projeto de vida aqui, a gente está dizendo nesse plano, né, de desenvolvimento de carreira para a pessoa alcançar os seus objetivos, tanto laborais como pessoais. O projeto de vida de uma pessoa que vem de um contexto de pobreza, né, e que em geral a gente está falando de uma população mais preta, ele não envolve só ela, né? Então tem um monte de gente que vem aí junto nesse desenvolvimento do projeto, né? Então eu, quando sou o primeiro da minha família a fazer uma universidade, né, esse meu avanço nessa estrutura social faz com que eu traga também toda a minha família nesse processo, né? Então estiveram segregados, excluídos de uma série de possibilidades que, com o meu avanço social, vem toda essa comunidade junto, né? Então isso vai ter impactos também para essa pessoa que faz esse avanço, né? Então como que a gente vai desenhar um projeto de vida que não é só dessa pessoa, né? Que vão ter muitas outras expectativas, né, e desejos também envolvidos nisso aqui, né? E talvez uma das formas da gente ajudar, né, ou pensar o nosso projeto de vida aí de uma maneira mais contextual também, é a gente fortalecer esses aspectos, né, de autoestima, autoconfiança e autoimagem, né, que numa sociedade que se estrutura sob a lógica de que o padrão bonito é esse aqui, né, o público branco especificamente, né, as pessoas que não se encaixam nessa categoria, elas vão ter, desde o seu desenvolvimento ali inicial, impactos nessas variáveis, então a gente precisa ponderar isso aqui no momento de ajudar as pessoas a fazerem escolhas, né, ou se inserirem no mundo do trabalho, né? Então acreditar que é um bom trabalhador, né, ter essa segurança em termos de que eu sei mesmo fazer isso aqui, né, e se perceber até mesmo participando de ocupações nas quais ela cresceu, acreditando que aquilo ali não era para ela, tá? Um outro ponto também muito importante aqui para a gente conseguir avançar nessa questão é a gente conseguir se identificar do ponto de vista étnico-racial. Então, a gente tem alguns textos que vão dizer que no Brasil, né, ou em geral, ninguém nasce preto, a gente se torna preto. Assim como a consciência de ser indígena, de ser amarelo, isso vem depois, quando a gente encara, né, essas barreiras sociais. Então, em determinado momento, você vai lá, tá andando num lugar e você vai ser seguido. É nesse dia que você caiu a ficha que você não é branco, né? Então, eu preciso primeiro reconhecer, né, de qual parte, de qual grupo eu pertenço, né, para eu conseguir, então, criar minhas referências numa sociedade que vai ter um padrão ali muito bem definido como a única referência. Então,
né, a aprender, né, em quem eu me inspiro, com quem que eu posso contar, né, como que eu me desenvolvo aí enquanto pessoa, para que eu crie também uma cultura em relação à minha própria carreira e minha própria vida, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa integração, esse momento de você se perceber, né, como preto, como pardo, como indígena, como amarelo, é um processo violento também para as pessoas, né? Porque junto com essa consciência do seu grupo étnico, vem aí uma série de percepções de violências, né, microagressões ou até agressões mais sistemáticas que você viveu em momentos que nem se dava conta, né? Então, essa construção mais cooperativa, se aliar também com pessoas, né, que pertencem, que compartilham dessas vivências, que vai fazer com que a gente consiga ter algum tipo de avanço em termos de desenvolver essa autoestima, essa autoconfiança, essa autoimagem, né? Isso não vai ser um processo individual, né? Então a gente precisa de novo conversar aí com os nossos pares, né? Se aproximar e criar mesmo uma cultura para a gente se desenvolver do ponto de vista mais comunitário, né? Então uma outra saída para a gente enfrentar, né, as diferenças em função dos aspectos raciais é, de novo, o aspecto coletivo, né? Então, não é algo que uma pessoa sozinha vai conseguir resolver, né? Precisa, de novo, estar ancorada aí num conceito mais comunitário. E por isso que vai ser importante na universidade a gente participar de grupos que compartilham, né, das nossas vivências, tanto em questão de gênero, questões étnico-raciais, questões de valores, né? Então, são pessoas que possivelmente vivenciam coisas semelhantes a gente, né, que vão conseguir nos ajudar a repensar aí toda a estrutura, né, ter uma organização em termos de buscas de direitos, né, e acho que mais do ponto de vista aqui, né, para quem está num contexto mais acadêmico, pesquisa, né, a gente precisa ainda investir muito em entender desenvolvimento de carreira em espaços não tradicionais, né, e aqui, não tradicionais no sentido de que não são os mais frequentes, mas a gente está falando de populações tradicionais, em termos de contextos de pobreza, né? Então os cursinhos comunitários, quilombos, comunidades, né? Então lugares que estão em geral distantes dos grandes centros urbanos, né? Em que essas pessoas estão ali refletindo sobre a sua vida, pensando em começar a construir seu projeto de vida e de carreira, né? E que esse tipo de reflexão acaba não chegando. E aí quando essa pessoa sai desse contexto e vai se inserir, né, nos grandes centros urbanos, né? Ou mesmo chegando na universidade, há um choque muito grande, né? Porque elementos que ela nunca tinha pensado vão estar ali presentes, né? Ou coisas que eram muito importantes no seu desenvolvimento, né? Para sua constituição ali pessoal, não vai estar também tendo garantido dentro desse contexto universitário, né? Então, acho que, assim, um resumo disso aqui, né, é a gente dizer que esse processo de desenvolvimento pessoal que precisa acontecer, né, reforçar muito essa ideia, ele não é um processo individualizante, ele é um processo coletivo. Essa seria a saída para a gente conseguir, né, favorecer aí um desenvolvimento mais pleno das pessoas por suas questões aí de gênero ou por suas questões étnico-raciais, tá? Então, acho que esses são os pontos centrais que eu gostaria de trazer de reflexão, né, e eu acho que a gente podia aproveitar agora o espaço aqui mais final, né, para a gente poder trocar e conversar, né, sobre o que vocês têm vivido aí na Unicamp, né, que a gente tem aqui na UFBA, né, e poder ouvi-los e ouvi-las também em relação a essas temáticas. Bem, muito obrigada, professor Leonardo, por compartilhar informações bastante. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Era isso, só um minutinho. A gente está no desafio aqui, a gente está pivotando aí no chat, ele também. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Está um pouquinho melhor. Está um pouquinho melhor, tá? Ótimo. Pessoal, vocês me ouvem aqui na sala? Sim. Certo, então vamos lá, pessoal. Agora está ótimo. Agora está ótimo, Ju. Muito bem, pessoal. Leonardo, eu gostaria de agradecer você por compartilhar aí informações bastante úteis, né, da realidade, de dados de pesquisa, de dados aí de agências, né, que possam retratar com mais credibilidade todo esse contexto aí do mundo do trabalho em relação a questões tão atuais como raça e gênero. Eu pedi para o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Meet colocar
perguntas, questões pelo chat também. Eu convido também o pessoal que está aqui na sala para poder participar, fazendo comentários, perguntas. Então, pode levantar a mão que a gente faz a pergunta aqui, tudo bem? Então, olha, o Abraão já colocou aqui no chat, ele está dizendo que sua apresentação foi boa, impactante, e agradece. Ele tem 3 perguntas. Ele fala assim, olha, como é caracterizado o gênero no mundo do trabalho? Uma raça pode definir o tipo de trabalho? Falando de carreira e o mundo do trabalho, como construir uma carreira bem qualificada em meio à pressão, provocações, ignorâncias, desprezos, rejeições, violências e brutalidades sociais, perguntas difíceis, viu, Abraão? A gente vai conversar sobre isso aqui. Posso responder ou vai somar mais questões? Pode responder, né? Bom, então, Abraão já disse, primeira e segunda foram respondidas aí, né? Então, gênero e raça, a gente vai ter essa construção social, nenhuma dessas variáveis define o tipo de trabalho que a pessoa vai ter, né? Agora, a construção social é que faz com que a gente entenda que determinadas raças ou determinados gêneros, né, são mais adequados para algum tipo de trabalho, mas isso é uma mentira, assim, das grandes, tá? Então, a gente sabe que isso não é o real. Então, como construir uma carreira bem qualificada em meio à pressão, provocações, ignorâncias, preservações, violência e brutalidades sociais? Acho que a gente vai ter 2 alternativas aqui, tá? Em primeiro lugar, essa pessoa que está passando por um processo de exclusão, discriminação tão grande assim, ela precisa de um apoio individual. Então, ela vai ter que buscar estratégias e receber, na verdade, serviços que permitam que ela primeiro, analise essa situação e pense em formas de enfrentamento e desenvolvimento mais pessoal, né? Então, de buscar aí uma construção dos seus valores, sua autoestima, resgatar esses aspectos, tá? Mas isso não vai ser suficiente. Agora, a construção coletiva é que acho que é o meio mais eficaz para isso, tá? Então, seria, ao mesmo tempo, a pessoa ter um aparato, um suporte mais individual, para ela refletir sobre essa situação que ela está enfrentando e não adoecer dentro desse processo, tá? E outra é uma organização coletiva que vai envolver tanto esse apoio com pessoas que compartilham dessa mesma característica, mas também para que a gente tenha mudanças mais estruturais. Então, a universidade ela precisa pensar em políticas, né, primeiro, para combater essas situações de discriminação, né, e também para permitir com que determinados grupos tenham ali assegurado, né, não só no papel, a possibilidade de frequentar essa universidade, né, e desenvolver aí um plano de carreira. Essa mudança ela também deveria chegar do ponto de vista das organizações de trabalho, né? Então, as organizações precisariam ter políticas para combater discriminação, né, e possibilitar inserções mais equitativas, independente do gênero, da questão racial, entre outros. Tá? Está me ouvindo? Olha, o pessoal está participando bem aqui no chat. Chegaram mais comentários e perguntas. A Renata diz assim, sou uma mulher preta, nordestina. Quando eu estava na residência em Medicina Preventiva e Social em 2021, sofri diversos episódios de racismo, xenofobia, recebi memes racistas no grupo da UBS, que era meu espaço de práticas, e nunca fui acolhida. Até hoje tem muitas questões por isso. A enfermeira que mandou os memes foi promovida e a chefe do meu sofrimento foi silenciada. Bom, Renata, acho que em primeiro lugar, lamento que você tenha passado por essa situação. Acho que tá dando lamento que você tenha passado por essa situação, mas é algo que, infelizmente, acontece com a maioria da população negra, e acho que você traz uma outra variável, né, que é ser nordestina no Sudeste, né, em que um estado basicamente constituído por população nordestina, mas que, né, que pessoas que saíram dessa região e foram aí para o Sudeste, mas que acabam tendo uma série de atitudes xenofóbicas, né? Eu acho que, dependendo da possibilidade, tá, a gente precisa atuar na pedagogia do constrangimento,
né, de mesmo mostrar para essas pessoas o que está acontecendo. Infelizmente, a gente sabe que em algumas situações a gente precisa se silenciar, né, ou aguardar um pouco mais para que a gente não perca a oportunidade ali, seja laboral, seja formativa, tá? E aí a gente vai ter uma série também de outros casos, né, nesses contextos de saúde envolvendo racismo e xenofobia, de dizer que a pessoa ela não é capacitada ou não ser nem reconhecida como uma profissional, né, para atuar naquilo, né? Então a gente tem vários aí relatos de, né, médicas e médicos pretos que tanto a sua equipe quanto os pacientes não vão respeitar esse profissional, né, ou não vão querer ser atendidos, né? Então uma série de violências que vão prejudicando cada vez mais, né, o desenvolvimento profissional, a saúde mental dessas pessoas. Mas eu acho que a pedagogia do constrangimento de expor é uma alternativa para a gente começar a mostrar mesmo para as pessoas o que está acontecendo, né? Claro que considerando essa questão de que nem sempre isso vai ser possível também. Silvana também tem uma questão aqui, obrigada, Silvana. Ela pergunta como pensar em uma carreira profissional em meio a um mercado de trabalho cada vez mais precarizado e com poucas oportunidades efetivas de trabalho. Eu vou aproveitar e falar da Bianca também. Como podemos combater a questão de gênero e raça dentro do trabalho, ou de gênero e cursos dentro da universidade? Por exemplo, faço pedagogia, que é um curso predominantemente feminino. Como mudar essa visão para quem está buscando entrar na universidade? A Silvana traz a pergunta do milhão, que acho que todo mundo que está atuando com carreira hoje em dia tá tentando chegar nessa resposta, né? Então, e a gente vai ter algumas propostas, tá, Silvana, em relação a isso. O mundo do trabalho está cada vez mais fragmentado, cada vez mais precário, né? E aí as alternativas que a gente tem aí encontrado, primeiro, ajudar as pessoas a desenvolverem recursos de adaptação frente a isso, tá? Isso também não pode ser entendido como deixar essa pessoa sozinha nesse processo, tá? Um outro ponto que aí vai envolver essa questão da justiça social é a gente voltar a fazer incidência política em relação a este mundo do trabalho. Então a gente passa aí no Brasil por um desmonte, né, das políticas e leis trabalhistas, né? Então deveria se articular de novo para conseguir retomar esse processo, que numa análise de conjuntura a gente sabe que aí no governo Bolsonaro a gente tinha a menor condição de fazer isso, e talvez agora a gente esteja num contexto melhor para voltar, né, a pautar isso. Eu acho que exemplos são aí as universidades federais, todo mundo entrando em greve, que agora a gente tem uma força, uma possibilidade de diálogo para conseguir resolver, né, mas acho que incidência política seja um dos caminhos. E também ajudar a pessoa a ter planejamentos e opções frente a esse mundo do trabalho que vai se fragmentando, né, e sendo cada vez mais precarizado, né? Então, a pessoa que não tem controle também em relação, né, a essa percepção de como está a situação, né, e gerenciar, então, seus interesses, né, os seus objetivos para tentar achar o caminho menos prejudicial, ela vai sofrer muito mais, né? Então a gente precisa também de intervenções de carreira para ajudar a pessoa nesse processo de planejamento. Mas acho que a situação maior é só com incidência política para a gente conseguir resolver, tá? E como combater questão de gênero, eu acho que é uma educação social mesmo, Bianca, tá? Da gente conseguir quebrar esses estereótipos, que acho que para algumas profissões como a pedagogia é um dos mais difíceis, né? E acho que também um outro aspecto é a valorização dessas profissões, né? Então, a pedagogia é um curso mais feminino em termos de público, porque ela é entendida, né, como uma coisa de cuidado, que é um negócio lá da tia, mas também é um curso muito mal remunerado, né? Então, a gente tem uma profissão muito mal remunerada, que em geral é onde a gente vai ver essa divisão ali do gênero. Então, uma valorização da profissão ajudaria também a fazer um equilíbrio e um rompimento com esse estereótipo, tá? Penso eu, tá? Minhas propostas para isso aqui. Muito bem, a gente entende que é um desafio enorme para todo mundo, né? É uma questão cultural aí trazida há séculos, né? E a gente percebe que a mudança não é tão fácil, né? E não é tão rápida, mas certamente algumas
Acho que a constatação da possibilidade de mudança já é um avanço, penso eu, né? Leonardo, eu gostaria de entender, né, ou se tem alguma base, né, alguma pesquisa sobre isso, nessa direção, né, pensando em termos de perspectiva de curto, médio prazo, né, o que já se reconhece em termos de avanços, né, em relação a mudanças no mundo do trabalho, principalmente em relação a questões de raça e gênero. Eu acho que a gente, apesar do atraso, a gente tem algumas coisas mais efetivas que aconteceram, né? Então, a própria lei de cotas nas universidades, a gente viu que, né, mais recentemente, a gente finalmente conseguiu ter um avanço dos alunos de escolas públicas, que em geral vão ser aí a população não branca nessas escolas, em um contexto de pobreza maior, né? Chegando a esse nível de etapa formativa, né? Então tendo acesso às universidades. A gente tem aí exemplos de ProUni, FIES, aumento das universidades públicas, que ajudaram também a gente romper, né, com o grande cenário de exclusão que a gente tinha, mas acho que a gente ainda tem muitas coisas a avançar, né, no sentido de que a gente permitiu a entrada socialmente, mas a gente ainda não garante a permanência, né? Então a gente precisaria ter ações mais efetivas do ponto de vista das políticas de permanência. Como eu disse, é a primeira que sofre o impacto, mas ela deveria ser a última, né? Porque a gente está falando de uma parcela bem restrita aí da população, né, que dificilmente conseguiria se manter na universidade e ascender aí socialmente sem esse tipo de política, tá? Mas acho que a gente pode ficar assim, um pouco otimista nessa perspectiva de que as pessoas passaram a ter mais entrada, né? A gente tem um grau mínimo de permanência assegurado, então deveríamos agora fazer aí, movimentações para este campo, tá? E pensar especificamente, né, nas condições, quando a gente pega aí mulheres, né, mulheres com filhos, né? Então a universidade se abrir para esse tipo de formação, a gente tem uma carência aí, pensando aqui onde eu estou inserido, tá? De cursos noturnos que atendam a classe de estudantes trabalhadores, né? Então esses ainda continuam sendo excluídos do processo de formação, né? Ou eles vão estar lá nas universidades privadas, né, saindo com uma dívida muito grande quando se formam, já que a universidade pública, em geral, ela não tem não tem cursos noturnos, né? Ou tem muito mais reduzido, né? Então seria uma outra medida da gente conseguir também alcançar essa outra parcela de população que ainda não estão conseguindo acessar as instituições públicas. Bem, Felipe, você está com a mão levantada, quer fazer pergunta? Pode falar. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Eu gostaria de parabenizar o Leonardo pela excelente palestra, pelo conteúdo que você está passando e também toda a organização do SAI. E, na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho mais uma experiência que eu passei, uma situação. Então, eu gostaria de fazer um comentário, trazer essa experiência que eu tive para talvez contribuir com o pessoal que está assistindo para esse debate. Então, eu acho que aprender sobre essa questão de gênero, de raça, essas diferenças sociais que acontecem, principalmente no ambiente de trabalho, é importante. Acho que todo mundo sabe que existe o racismo, existe esse problema estrutural, só que a gente não consegue explicar isso, né? E acho que o trabalho do Leonardo é importante, que ele pega todas essas questões e escreve, deixa teorizado. E isso é uma coisa difícil de se fazer. Pegar algo que parece ser meio abstrato, algo que parece ser meio da, vamos dizer assim, entre aspas, da atmosfera, tá? Entre nós, mas teorizar isso e deixar isso concreto, estudado, é muito importante. E a situação que eu passei, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que eu trabalhava numa empresa que fabricava peças para automóveis, peças mais baratas e tal. Era uma empresa pequena, mas eu fui promovido a uma posição dentro da administração. Eu comecei a trabalhar na parte de controle e produção, controle de produção e de estoques de peças. E no começo eu senti uma dificuldade muito grande, que eu vim perceber o porquê disso que acontecia,
alguns meses depois, era que simplesmente as outras pessoas que também trabalhavam em outros setores da empresa, eles não aceitavam que eu podia estar trabalhando ao lado deles. Então, a maioria também eram pessoas brancas, pessoas com uma classe social mais avantajada, e depois de muita reflexão eu percebi que toda a dificuldade que eu tinha, de que eu não conseguia prosseguir, é porque as outras pessoas simplesmente não queriam aceitar a minha presença na administração, próximo com ele. Então, eu sofria casos dos meus equipamentos serem sabotados, de receber, por exemplo, ligações de engano. Enfim, a gente sofre uma série de situações que são planejadas e coordenadas pelo grupo de pessoas que já estão há mais tempo e se organizam para que a gente não consiga prosseguir nessa ascensão social. E eu acho que o que mais importante que uma pessoa preta, parda, pode ter para conseguir sobreviver a esse tipo de ambiente é ter essa teoria do racismo, ter essa teoria de entender como o racismo é estruturado na sociedade e principalmente perceber que isso não é, às vezes a gente sofre um racismo, mas às vezes não é uma coisa pessoal, às vezes é uma coisa direcionada à nossa classe. As pessoas agem, talvez também por forma inconsciente, e são pressionadas pelos grupos deles. Às vezes as pessoas brancas nem querem agir daquela forma, mas eles são pressionados pelo grupo social deles. Então, desculpa por ter falado bastante, mas acho que era isso que eu gostaria de adicionar a essa discussão, e obrigado a todos. E excelente palestra, Leonardo. Valeu. Muito obrigada aí pela sua participação, pelo seu depoimento. Eu tive uma compreensão muito semelhante à sua durante a apresentação do professor Leonardo, que de alguma forma a gente acaba se vendo representado ali nos dados, né? Eu sou uma mulher, né? Tenho filho pequeno. Felizmente, tive uma condição profissional possível, né, de passar por uma situação mais delicada, principalmente quando é bebê, mas o que eu observo e ouço muito ainda de mulheres trabalhadoras com crianças, que isso não é de forma generalizada, né, existe aí muito preconceito, né, e muitas barreiras para se poder trabalhar nessas condições. Então, acho que o coletivo, como foi apontado aí pelo professor Leonardo, precisa ser fortalecido, né? E eu me coloco nessa posição também. Pessoal, mais alguma questão, alguma dúvida, algum comentário pelo chat? Né? O pessoal aqui da sala. Então, acho que a gente poderia caminhar aqui para o encerramento. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Leonardo Barros pela contribuição conosco aqui nessa organização do DEAP, da Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil. Nós estamos aí organizando todo o semestre muitas atividades para os alunos de graduação, pós-graduação, voltados aí à aprendizagem e à carreira. Então, eu reforço aqui o convite para vocês continuarem nos acompanhando pelas redes sociais, pelo e-mail institucional, e vejo vocês aqui nas próximas atividades. O pessoal aqui também agradecendo, né, a Renata agradecendo, tema central para o desenvolvimento real do Brasil, a Leiliane, agradeço ao colega pela experiência trazida e destaco o assédio moral horizontal sofrido. Carolina também aqui agradecendo, Silvana, e certamente o pessoal que nos acompanha aqui na sala agradece. Pessoal, então acho que é isso. Boa semana para vocês. E, professor Leonardo, espero revê-lo em alguma ABRAOPC aí futura.
Certo. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, pela troca aqui. Boa semana para vocês e até breve.